Queria convidar você a abrir a sua Bíblia na carta de 1 Coríntios, capítulo 15. 1 Coríntios, capítulo 15. Se você está usando uma das Bíblias da igreja, essa passagem está na página 1263. 1263. Nós vamos meditar nessa Páscoa, esse importante capítulo sobre a ressurreição. Antes da gente começar, eu queria orar mais uma vez com vocês. Vamos orar. Senhor, nosso clamor é que até que a Tua igreja tenha essa visão gloriosa e descanse em paz, triunfante. O Senhor nos carregue aqui no campo de batalha. O Senhor sustente a nossa fé, nosso amor, nossa alegria. Espírito Santo, usa 1 Coríntios 15 na vida do povo do Senhor, aqueles que foram comprados com o sangue de Cristo, aqueles que adoram o Cordeiro morto, ressuscitado, o leão da tribo de Judá foi morto no nosso lugar. A gente louva e adora o Teu nome. Glorifica agora o Teu Filho. É por causa dele que nós oramos. Amém. A grande pirâmide de Gizé, no Egito, ela foi construída 2.500 anos antes de Cristo. Ela é considerada uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Foram usados mais de 2 milhões de blocos de pedra. Cada bloco pesava 3 toneladas, o peso de um elefante. Eles construíram rampas, centenas de homens juntos carregavam essas pedras para formar a pirâmide por mais de 20 anos. A pirâmide tem altura, até hoje ela existe, de 146 metros, o que é equivalente a um prédio mais ou menos de 50 andares. Os egípcios não construíram as pirâmides como uma obra de arquitetura. As pirâmides são uma obra da religião. As pirâmides são sepulturas gigantes. Eles construíram as pirâmides para que reis, faraós, pessoas importantes fossem enterradas, sepultadas lá dentro daquela pirâmide. A maior pirâmide do mundo foi construída para o faraó Quéops. O que eles acreditavam é que depois de colocar o faraó ali, ele acordaria e ele usaria os lados da pirâmide como degraus para chegar até o céu, na vida após a morte. O que a pirâmide tem a ver com a Páscoa? A pirâmide e a Páscoa são diferentes batalhas contra o mesmo inimigo, a morte. Eclesiastes 3:11, o Senhor diz que Ele pôs a eternidade no coração do homem. Então existe um senso em cada coração de que ele foi criado para existir para sempre. A pirâmide e a Páscoa são 2 maneiras diferentes de lidar com a morte. A pirâmide é a tentativa do homem sem Deus. A Páscoa é a conquista de Deus para os homens. Então, o que eu quero fazer com vocês essa noite é caminhar nesse capítulo de 1 Coríntios 15 e a gente vai ver como que Cristo matou a morte com os braços dele. E como que a ressurreição de Cristo e a sua ressurreição mudam a maneira como você enxerga a sua vida agora e a morte que vai chegar para todos nós. Então eu quero avançar no argumento de Paulo sobre a ressurreição em 4 etapas. Primeiro, a ressurreição de Cristo. Depois, a ressurreição do crente. Depois, a ressurreição do corpo. E por último, a conclusão da
ressurreição. Às vezes eu vou acelerar um pouco mais, às vezes eu vou frear. Pastor, são 58 versículos. Tudo bem, hoje é Páscoa, a gente está reunido aqui para adorar nosso Deus. Ressurreição de Cristo, crente, corpo e a conclusão. Primeiro, versículo de 1 a 11 é a ressurreição de Cristo. Você, cristão, você precisa lembrar do Evangelho todo dia. Versículo 1, irmãos, venho lembrar-lhes o Evangelho que anunciei a vocês, o qual vocês receberam e no qual continuam firmes. Por meio dele, do Evangelho, vocês também são salvos. A mensagem que salva. Se, uma condição, retiverem a palavra, assim tal como a preguei a vocês, a menos que tenham crido em vão. Então nós precisamos reter essa palavra, continuar crendo no Evangelho. Não só crer vários anos atrás, mas continuar crendo no Evangelho verdadeiro, o Evangelho apostólico da Bíblia. Que mensagem é essa? O que é o Evangelho? A mensagem do Evangelho é a mensagem da sexta-feira santa, do domingo de ressurreição. O versículo 3. Antes de tudo, Paulo se vê como um carteiro, entregador. Entreguei a vocês o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Então, Paulo entrega a mensagem, ele deixa claro o que é essa mensagem, o que é o Evangelho. O Evangelho é Cristo. Cristo morto, Cristo sepultado e Cristo ressuscitado. A mensagem do Evangelho é a mensagem sobre Cristo. Como que ele venceu a morte pelos nossos pecados. A Bíblia coloca a morte como o salário do pecado. É a consequência, porque nós pecamos, então Deus paga ao pecado com a morte. Esse é o tamanho da gravidade aos olhos do nosso Deus, do que é pecar contra ele. Então ele exige um pagamento. Jesus paga na cruz o que a gente deve para Deus. Ele vive uma vida sem pecado no nosso lugar e ele ressuscita pelos nossos pecados. Como Jesus não tinha nenhum pecado, depois que ele faz o pagamento, a morte não segura ele e ele volta à vida. Ele precisava ressuscitar porque ele precisava reinar. Ele é o rei. Agora Paulo dá uma lista, a partir do versículo 5, de testemunhas que viram Jesus vivo de novo. Quantas pessoas a gente conhece que morreram e ressuscitaram? Cristo é capaz de vencer a morte. Versículo 5. E apareceu a Cefas, que é Pedro, e depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. Não era uma alucinação que um ou dois tiveram. 500 irmãos juntos viram Jesus ressuscitado, dos quais a maioria ainda vive. Se vocês quiserem, vocês vão até lá conversar com eles. Eles viram. Ele foi sepultado e ele viveu de novo. Porém, alguns já dormem, já estão mortos. Versículo 7. Depois foi visto por Tiago, e mais tarde por todos os apóstolos. Por último, depois de todos, foi visto também por mim, Paulo, como por um nascido fora do tempo. O Evangelho não é uma mensagem que tem que ser investigada para saber, será que é verdade, será que não é, como o cavalo de Troia. Ninguém sabe até hoje se existiu um cavalo de Troia ou não. Tem gente que acha que existiu, tem gente que acha que não. É um mito, aconteceu. O Evangelho não é uma mensagem que tem que ser investigada, ela tem que ser recebida. É um fato histórico. Jesus morreu e ressuscitou de verdade. Várias pessoas viram, está escrito na Bíblia. Mais do que um fato, é o poder de Deus para a salvação. Você crê, sem ter visto, sem ter estado lá, visto Jesus, você crê que 1 Coríntios 15 é verdade? Você crê, você tem certeza que Jesus nunca pecou. Tem certeza? Certeza que ele morreu, foi crucificado numa sexta-feira, foi sepultado, no terceiro dia ele ressuscitou. Você tem certeza disso? Se você tem certeza, Jesus fala para você, você é um bem-aventurado. Você recebeu graça dos céus, do meu Pai. Porque quando Tomé disse que só acreditaria se ele tocasse nas mãos e no lado, Jesus respondeu para ele, você creu porque me viu? Bem-aventurados são os que não viram e creram. Vocês
se agarram no Senhor Jesus e confiam nas palavras do apóstolo Paulo. E olha o que ele faz agora. Depois de dar evidências na história do mundo, agora ele vai dar evidências na experiência do crente. O que a graça de Deus faz na vida de um pecador? A graça tem 2 efeitos. Primeiro, diminuir você. Segundo, vai fazer você suar. Olha o versículo 9. Ela faz a gente diminuir. Olha o que Paulo diz. Porque eu sou o menor dos apóstolos, e nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. O que acontece é que quanto mais espaço Cristo ocupa no nosso coração, menos sobra para o nosso ego. Então a gente se acha indigno, o menor, o maior dos pecadores. Quanto maior Cristo, menor nós somos aos nossos próprios olhos. A graça faz a gente diminuir diante de tanto amor. E a graça faz a gente suar. Olha o versículo 10. É um tipo de suor santo. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, não se tornou vã, vazia. Pelo contrário, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim vocês creram. Então a graça faz a gente diminuir e gera esse movimento no coração em direção às outras pessoas e em direção à glória de Deus. E agora você trabalha, não você, mas a graça de Deus em você. Esse é o efeito do evangelho. Você quer ajudar as pessoas, você quer servir na igreja, você quer compartilhar a mensagem que pode tirar as pessoas da morte e trazer elas para a ressurreição eterna. Não é você, é a graça de Deus em você. E olha o que Paulo faz agora, depois de deixar clara que a ressurreição de Cristo é real. Agora ele faz um casamento. Agora ele vai oficiar uma cerimônia de casamento entre a ressurreição de Cristo e a sua ressurreição, a ressurreição do crente. Versículo 12 até o 34, e ele começa essa cerimônia de casamento com uma pergunta. Olha como ele começa, no versículo 12. Ora, se o que se prega é que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como ele falou no Evangelho agora, como alguns de vocês afirmam que não há ressurreição dos mortos? Então tinha gente dentro da igreja dizendo, não, os mortos não ressuscitam. Isso deixa claro para a gente um pouco do contexto ali em Corinto. Corinto, usando uma palavra atual nossa, Corinto era uma cidade secularizada. Vinha gente de tudo quanto é lugar. Então ela era cheia de imoralidade, mundanismo. Não era cidade cheia de gente piedosa. Era mais ou menos como boa parte das cidades no Brasil. Não muito diferente de hoje. E a igreja estava sendo influenciada por filosofias humanas, romanas, gregas, dizendo, não existe ressurreição. A vida é só isso aqui. A gente nunca mais vai receber um corpo novo. O que está acontecendo aqui em Corinto, igreja, sempre aconteceu na história, sempre vai acontecer e está acontecendo hoje. O mundo faz pressão na igreja para a gente não acreditar em absurdos. Para eles, absurdos. Como assim Deus cria o mundo em 6 dias? Não faz sentido isso. Foram bilhões e bilhões de anos de uma evolução que começou do nada. Sempre vai ter uma pressão na igreja para receber a palavra do Senhor. Paulo vai mostrar agora as sérias consequências. A igreja não permanecer firme na verdade. Então, ele vai mostrar o que acontece. Aqui no caso, se não existe ressurreição. Paulo faz um exercício aqui. Tá bom, vamos supor que não existe ressurreição dos mortos. É só isso aqui. Versículo 13. A primeira peça que cai nesse dominó é o próprio Senhor Jesus. E se não há ressurreição de mortos, versículo 13, então Cristo não ressuscitou. Se Jesus não foi levantado depois da cruz, o estrago é enorme. Na verdade, a gente perde tudo. Perdeu o evangelho, não sobrou nada. Se Jesus não ficou de pé depois da morte, tudo cai. Esse é o ponto de Paulo. Ele vai mostrar agora
Ele sabe que tem ressurreição, mas ele vai mostrar agora o que aconteceria se não tivesse ressurreição. Então, 5 consequências terríveis. Primeira, consequências desesperadoras se não existe ressurreição. A vida é só isso aqui, vamos aproveitar só essa vida e acabou. Primeira consequência, a pregação e a fé são vãs, vazias, não tem valor nenhum. Versículo 14, e se Cristo não ressuscitou, é vazia a nossa pregação e vã a fé que vocês têm. Porque a fé que vocês têm é no Evangelho. O Evangelho em que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou. Mas se não existe ressurreição, Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é uma mensagem falsa, vazia, não serve para nada. E a nossa pregação também não adianta nada, porque ela é falsa. Segundo, versículo 15, se não existe ressurreição, os apóstolos são mentirosos. Além disso, somos tidos por falsas testemunhas de Deus, porque temos testemunhado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou, se é certo que os mortos não ressuscitam. Agora, terceira implicação, versículo 16, se não existe ressurreição, não só os apóstolos são mentirosos, como você está perdido. Você está perdido. 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou, e se Cristo não ressuscitou, é vã a fé que vocês têm, e agora ele acrescenta, e vocês ainda permanecem nos seus pecados. Cristo está morto, então Deus não aceitou o que ele fez, e a culpa terrível do nosso pecado ainda está nos nossos ombros. Ela continua sobre nós. O que acontece, se não tem ressurreição, é que vai chegar o dia em que eu e você, a gente vai estar diante do Deus Santo e a gente vai ser julgado de acordo com a lei santa dele. Nós, que cometemos uma montanha de pecado, a gente vai estar diante desse Deus Santo e a gente vai ser julgado. Esse é um pensamento desesperador. É o que Paulo quer mostrar para eles. Se não existe ressurreição, a gente está perdido. Não tem nenhum advogado, a gente não tem um intercessor, a gente não tem um mediador, não tem um substituto. Somos nós. Deus e nós, a gente tem que responder pela nossa vida. Quarta consequência, se não existe ressurreição, quem morreu está perdido. Versículo 18. E ainda mais, os que adormeceram em Cristo, ou seja, morreram confiando em Cristo, estão perdidos. Abraão, Isaac, Jacó, Davi, Moisés, todos eles, inferno, condenados por toda a eternidade. Por quê? Cristo não ressuscitou. Não tem evangelho, era tudo uma mentira. Eles têm que pagar pelo pecado deles, por toda a eternidade. E é para lá que a gente está indo também, se não tem ressurreição. Cristo não ressuscitou. A quinta e última consequência, natural, se não existe ressurreição, não existe ninguém mais miserável nesse mundo do que você, crente. É a raça em que as pessoas deveriam ter mais pena, são os mais miseráveis. Versículo 19. Se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos as pessoas mais infelizes deste mundo. Paulo está mostrando que a doutrina da ressurreição é uma pedra fundamental no edifício da salvação. Negar a ressurreição é perder tudo. É perder Deus, é perder a graça, perder o perdão, perder tudo. Se é só isso que existe, como muita gente afirma. Uma vez, um rapaz que eu estava conversando, super inteligente, fala um monte de língua. Acha que é só isso. Você acha então, perguntei, você acha então que a gente é só uma mosca, um pouco mais complexa? Ele falou, é isso. Então, a vida é isso aqui, vamos viver de qualquer maneira. Nós somos uns infelizes de ficar sofrendo por Cristo, mortificando o pecado. Para quê? Vai tudo acabar. Nós somos os mais infelizes. Se Cristo não ressuscitou, a proposta do apóstolo Paulo, e eu me junto a ele, vamos nos afogar em depressão e desespero. Porque é isso aqui e acabou. Mas, olha como começa o versículo 20. Mas existe ressurreição e
Cristo ressuscitou. Isso é uma mentira, o que vocês estão acreditando, igreja de Corinto. Versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias, o começo, o início dos que dormem. Cristo ressuscitou, a Páscoa é um fato, de fato, Cristo ressuscitou. Então nós temos um advogado, um representante, um salvador, alguém que vai diante de nós, na frente. Terrível dia do julgamento. O que a humanidade mais precisa, o que nós mais precisamos, não é de mais educação. Não é isso que o mundo mais precisa. Mais educação. Mais tecnologia. Governantes melhores. Leis mais justas. Não é isso que a gente mais precisa. O que a gente mais precisa é de um outro representante. Porque tem um dia do julgamento. Esse dia vai chegar para todos nós. O que a gente precisa é de um outro representante. Esse representante é Cristo. É isso que o apóstolo está dizendo. Versículo 21. Visto que a morte veio por um homem, que é Adão, também por um homem, que é Cristo. E veio a ressurreição dos mortos. 22. Porque assim como em Adão, nosso primeiro representante, todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, nosso novo representante. Agora, o que acontece é que tem um intervalo de tempo entre a ressurreição física de Cristo e a ressurreição física dos crentes. Existe um intervalo de tempo que ele vai mostrar aqui. Olha o versículo 23. Cada um, porém, na sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Então nós só vamos receber um corpo novo quando o Senhor Jesus voltar. Enquanto ele não voltar, o que vai acontecer é que o seu corpo e a sua alma vão ser separados por um tempo. Não vai ser para sempre isso, vai ser por um tempo. Sua alma, consciente, vai imediatamente para a presença de Deus. E o seu corpo, ele é deteriorado, destruído, corrompido. Então a gente fica esperando, todos nós, esperando esse dia bendito da ressurreição física dos corpos. Enquanto esse dia não chega, o que acontece é que a gente assiste, contempla o Senhor Jesus destruindo os inimigos dele um a um. Ele vai colocando todos os inimigos debaixo dos pés dele, até que ele reine na terra. Primeiro ele vai lançar Satanás e os demônios no lago de fogo. Olha, versículo 24. Então virá o fim, quando ele, o Senhor Jesus, vai entregar o reino ao Deus e Pai. Quando houver destruído, a linguagem aqui são das forças espirituais do mal, todo principado, bem como toda potestade e poder. Então o Senhor Jesus vai aniquilar eles. O que aconteceu na cruz foi que Cristo enfiou uma espada no coração do dragão, chamado Satanás. Então, ele foi ferido, ele vai cair para sempre. Isso não aconteceu ainda. Ele ainda cospe fogo. É por isso que ele tenta você. É por isso que a gente na igreja ainda luta com os nossos pecados, os ataques dele, a maneira como ele tenta seduzir, desviar a gente. Ele ainda está cuspindo fogo, mas vai chegar o dia em que o Senhor Jesus vai acabar com ele de uma vez por todas. Nunca mais você vai ser tentado. Nenhum mal a você, nem a BJM, nem os nossos irmãos em Cristo. O Senhor Jesus agora passa para o próximo inimigo. Ele acaba com Satanás, esse é o fim da história. Agora ele vai acabar com o último inimigo que é a morte, o versículo 25. Porque é necessário que ele reine até que tenha posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Jesus vai matar a morte. O homem tenta, de várias maneiras, destruir a morte, mas não consegue. Cristo é capaz. Se o Senhor Jesus não mata a morte, o que isso significaria? Para pensar. Se Jesus não mata a morte, ele não acaba com todos os efeitos que a morte teve no mundo, no povo dele, isso mostraria que existe um inimigo
que Deus não consegue destruir. A morte seria maior do que o próprio Deus. Ele não consegue, Deus não consegue destruir a morte. E é claro que isso não é verdade, porque Deus é soberano e onipotente, então ele vai destruir a morte. A morte é menor, é um adversário menor, terrível, furioso, varre as pessoas desse mundo. Mas Deus é bem maior, e o Senhor Jesus vai acabar com a morte. A destruição completa da morte vai acontecer quando ele ressuscitar você e todo o povo de Deus, e os ímpios também para serem julgados. É isso que o Senhor vai fazer nesse dia. Cada um dos santos, cada uma das pessoas que você conhece, que adormeceram em Cristo, que morreram no Senhor, cada uma delas vai ressuscitar e vai viver para sempre, receber um corpo que nunca mais vai perecer. Versículo 27, vem o final da história da salvação. Porque ele sujeitou todas as coisas debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele que tudo lhe sujeitou, Deus. Versículo 28. Quando, porém, todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho, o Senhor Jesus, também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, Deus, para que Deus seja tudo em todos. Deus seja tudo em todos. Não é que a gente vai ser absorvido numa atmosfera mística e a gente vai se tornar divindade. Não é isso. Deus ser tudo em todos é só uma outra maneira de dizer que a terra se encherá da glória de Deus, como as águas enchem o mar. Dizer que Deus vai ser tudo em todos é dizer que todo o mal será expulso e eliminado para sempre. Uma outra forma de dizer que já não existirá mais morte, nem luto, nem pranto, nem dor, porque as antigas coisas já passaram. E agora é só Deus, tudo em todos. Esse é o final da história. Agora, crente, você sabendo o final da história, tendo certeza que é assim que termina, isso não deveria dar a você um coração confiante no campo de batalha? Aqui? Não deveria? Você já sabe como vai terminar. Você sofre dor, perda, choro, mas você sabe como vai terminar. Isso deveria dar uma confiança justificada. Eu sei. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer semana que vem. Você não sabe o quanto ainda você vai sofrer. Você não sabe. Você não sabe os próximos capítulos da história da sua vida. Mas você sabe o último capítulo. Sabe qual é o último capítulo? Olha o que o pastor Kevin DeYoung disse recentemente. O último capítulo da história é: Jesus volta. Os santos triunfam. Toda lágrima é enxugada. Os mortos ressuscitam. Os mortos em Cristo ressuscitam e as portas do inferno não prevalecem contra a igreja. Esse é o final da história. Então isso deve dar uma confiança, mesmo em meio à luta aqui nesse mundo. E essa esperança que a Páscoa dá para cada um de nós que cremos no Senhor Jesus. Agora, Paulo termina essa parte, ainda antes de falar da ressurreição dos corpos, com 2 exemplos para mostrar de novo que não tem como não existir ressurreição. Precisa existir ressurreição. Ele usa 2 exemplos. O primeiro é o batismo dos mortos. O versículo 29. De outra maneira, que farão os que se batizam por causa dos mortos? Se de fato os mortos não ressuscitam, por que se batizam por causa deles? Como você deve imaginar, esse versículo traz muita controvérsia. Os mormons batizam pessoas no lugar dos mortos. Mas não é isso que Paulo está dizendo. Paulo não está aprovando a prática de batizar os mortos. Ele está usando um exemplo que acontecia lá, que está errado, que é ruim, para mostrar para eles que a lógica deles não faz sentido. Se os mortos não ressuscitam, como vocês estão dizendo, então por que batizar pessoas em nome dos mortos? Não faz sentido. Então, o apóstolo Paulo usa uma prática errada deles para mostrar a inconsistência do que eles estão dizendo, que não existe ressurreição.
Agora, próximo exemplo é o sofrimento dos vivos. Batismo dos mortos, o sofrimento dos vivos. Versículo 30. E porque também nós nos expomos a perigos, a toda hora. Dia após dia morro. Eu afirmo isso, irmãos, pelo orgulho que tenho de vocês em Cristo Jesus, nosso Senhor. Se, como homem, lutei em Éfeso contra feras, qual foi o meu proveito? Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Se não existe ressurreição, não existe julgamento, não existe céu, não existe inferno, se a única vida é essa vida e depois tudo acabou, para que sofrer pelo nome de Cristo? Não faz sentido. É isso que Paulo está mostrando para eles. Não faz sentido. Por que eu fui lá e arrisquei a minha vida tantas vezes? Para quê? Para que buscar santidade? Para que mortificar a carne? No final, vai tudo acabar, vamos comer, vamos beber, porque amanhã vamos morrer. Esse é basicamente o estilo de vida desse mundo. É o que os comerciais tentam fazer com as pessoas e aqueles que não creem no Senhor. Mas a verdade é que existe uma ressurreição. E existe um julgamento, sim. E existe céu. E existe inferno. E existe cruz. E existe graça. E existe perdão. E Cristo morreu, foi sepultado, mas ressuscitou. Então, versículo 33, vem a exortação aqui do apóstolo. Não se enganem. As más companhias corrompem os bons costumes. Voltem à sobriedade, como convém, e não pequem. Porque alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo isto para a vergonha de vocês. É um engano da nossa parte. Achar que a gente pode passar muito tempo com os ímpios e pouco tempo com os santos e achar que isso vai tornar a gente mais santo. Paulo está dizendo, é um engano. É um engano a gente deixar nossos filhos, nossos jovens, passando muito tempo com pessoas mundanas, sem a nossa supervisão, com regularidade, e achar que isso vai tornar eles mais piedosos. Não vai. É isso que o apóstolo está dizendo. As más companhias corrompem o coração humano. O pecado é sempre nosso, é o meu coração, mas o meio me leva, me inclina, abre portas para que eu possa pecar. A palavra do apóstolo Paulo é não se enganem, não se enganem. A gente está sempre sendo influenciado. E a gente é influenciado mais pelo que a gente passa mais tempo vendo e contemplando. Versículo 34. Não continuem nesse estado alcoolizado. Voltem à sobriedade, como convém. Não pequem. Viver dessa maneira e crer nessas filosofias vai anestesiar o coração de vocês para o que é bom e belo e eterno e santo. Não façam isso. O apóstolo está implorando com a igreja. Não, existe ressurreição. Cristo é real. Ele ressuscitou. Não viva como se tudo que existe fosse esse mundo. Não deixe, povo de Deus, não deixe que perdas temporais nessa vida arranquem completamente a sua alegria. Você foi criado para outro mundo. É isso que o Senhor Jesus está dizendo através do apóstolo Paulo. Jesus não morreu e ressuscitou para dar para você mais coisas desse mundo, para que você seja mais cheio de coisas temporais que vão acabar. Não foi para isso que ele morreu e ressuscitou. Ele morreu e ressuscitou para dar para você justiça, adoção, vida eterna com Deus. É para isso que ele morreu. E se a gente renova a nossa mente para essa verdade, a gente consegue passar por esse campo de batalha terrível com mais confiança. Eu sei o que o meu rei conquistou no meu lugar. Um corpo glorificado, um mundo de eterno amor para sempre com ele. Agora ele entra na ressurreição do corpo. Ele termina então com a ressurreição do corpo. Ele vai responder as perguntas que aparecem lá na igreja. E a primeira, versículo 35. Mas alguém dirá, como é que os mortos ressuscitam?
E com que corpo virão? A igreja está confusa. Como assim? Como é que com esse corpo que estraga, que vai se deteriorando, como é que a gente vai viver para sempre? Como é que a gente vai ressuscitar? Parece um absurdo essa ideia. Agora, Paulo vai mostrar o poder de Deus para transformar os nossos corpos. Ele vai usar vários exemplos na criação. O primeiro exemplo, versículo 36, é o exemplo de uma semente. Ele cria a imagem como se, quando o seu corpo morre, é como se você fosse plantado na terra como uma semente, para depois nascer, crescer, florescer. Algo mais glorioso e melhor. 36. Insensato, o que você semeia não nasce, se primeiro não morrer. E quando semeia, você não semeia o corpo que há de ser, mas o simples grão, como de trigo, ou de qualquer outra semente. Mas Deus lhe dá corpo como Ele quer dar. E a cada uma das sementes dá o seu corpo apropriado. Não é isso. É que a gente está tão acostumado a ver isso acontecendo, que a gente perde assim, o impacto. Mas para pensar. Você tem um negocinho desse tamaninho, preto. Põe dentro da terra, molha o sol ali. Daqui a pouco aquele negocinho pequenininho. Uma árvore, 30 metros, cheia de folha e galo. Como assim? Como? Parece mágica. Mágica. O Senhor está fazendo uma ilustração do que Ele vai fazer com você. Em breve. Não tem nada de absurdo. A gente está acostumado. Mas se Deus é capaz de fazer isso com a planta, imagina o poder dele para fazer isso com a coroa da criação. O povo dele amado. Então, o seu corpo vai morrer e ser plantado, e quando o Senhor regar com a glória dele, você vai ser ressuscitado de uma forma gloriosa. Próximo passo no argumento dele agora, ele vai mostrar como Deus tem poder para criar diferentes corpos nos seres da criação. 39. Nem toda carne é a mesma, porém uma é a carne dos seres humanos, outra a dos animais, outra das aves e outra dos peixes. Também há corpos celestiais e corpos terrestres, e sem dúvida, uma é a glória dos celestiais, e a outra a dos terrestres, uma é a glória do sol, outra a glória da lua e outra das estrelas, porque até entre estrela e estrela há diferenças de glória. Se Deus tem poder para dar diferentes corpos a esses seres, animais, estrelas, sol, lua, então Ele tem poder também para transformar o seu corpo e dar a cada um corpo glorioso. Ele tem poder. Ele vai dar a glória que você precisa para viver diante dEle. No dia da ressurreição. Versículo 42. Ele faz agora a ligação. Pois assim também é a ressurreição dos mortos. Semeia-se o corpo na corrupção, ressuscita na incorrupção. Semeia-se em desonra, ressuscita em glória. Semeia-se em fraqueza, ressuscita em poder. Semeia-se corpo natural, ressuscita corpo espiritual. O corpo que o Espírito Santo vai dar. Se há corpo natural, há também corpo espiritual. É um corpo físico, mas ele chama de espiritual, porque o Espírito Santo vai dar poder para esse corpo existir para sempre. Versículo 45, pois assim está escrito, o primeiro homem, Adão, se tornou um ser vivente, mas o último Adão, que é Cristo, é espírito vivificante. O que vem primeiro não é o espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Não é isso? Não é essa a ordem? Primeiro Adão, depois Cristo. O primeiro homem, formado do pó da terra, é terreno. Adão. O segundo homem é do céu. Como foi o homem terreno, assim também são os demais que são feitos do pó da terra. E como é o homem celestial, assim também são os celestiais. E assim como trouxemos a imagem do homem terreno, traremos também a imagem do homem celestial, Cristo. O ponto aqui que Paulo está mostrando é a ordem, existe uma ordem. Primeiro a gente traz a imagem de Adão, natural, corrompido, fraco, em desonra. Depois a gente experimenta corpo celestial, glória, incorruptível, poder, honra. Foi isso que Cristo conquistou na cruz. Existe uma continuidade na ressurreição. Você será você. Não existe essa ideia de reencarnação.
diferentes pessoas. Você continuará sendo você, com a sua identidade e a sua personalidade. Mas haverá também descontinuidade. Você vai ser você, mas um você diferente do que você é agora, hoje. Você vai perder a capacidade de pecar. Perder para sempre. Nunca mais. Nunca mais você vai ofender o Deus que fez você. Nunca mais. É a promessa do Senhor. Não vai acontecer igual com Adão. Não vai. Os decretos do Senhor são certos. Você nunca mais vai conseguir morrer. Você vai perder a capacidade de morrer. Você vai existir para sempre, sem pecar. 80 quadrilhões de anos. E nunca mais você vai saber o que é sofrer, o que é pecar. Nunca mais. Você será como Cristo, a imagem do homem celestial. Agora, você saber, isso tem implicações práticas enormes. Você saber que Deus preparou um outro corpo para você é um pensamento libertador. Isso funciona como um antídoto contra o que a cultura, o mundo quer fazer com você. Você não precisa mais ser agarrado por essa cultura da vaidade que o mundo respira, incentivando você a viver todos os seus esforços, horas e reais, como se a coisa mais importante fosse o seu corpo aqui, que daqui a pouco vai acabar, distraindo você para estar com o Senhor para sempre. Você fica vacinado, você cuida da sua saúde, toma vitamina D, B12, alimentação balanceada, faz exercício, claro. Mas você sabe que tudo isso que o mundo diz é mentira. Mentira. Vou receber um outro corpo. Você começa a ficar com ruga e pé de galinha, cabelo branco. Não fica desesperado. Não entra em desespero. Faz de tudo para lutar com todas as forças contra o tempo. Não. Você consegue lidar de uma forma mais tranquila. Tudo bem. São lembretes da glória. Isso aqui é temporário. Daqui a pouco eu vou estar com o meu Senhor para sempre. Então você usa isso para o seu bem. Não para escravizar você, para libertar você. Para que investir toda a sua vida? Tudo negligencia a alma, as pessoas perdidas, para ajeitar o quarto de hotel, que daqui a pouco você vai embora. Não faz sentido nenhum. Isso é um pensamento libertador. Você é semeado em corrupção, mas você vai nascer de novo em incorruptibilidade. Agora Paulo termina. Diante dessa realidade, ele termina com louvor e adoração. Olha a conclusão dele a partir do versículo 50. Com isto, quero dizer, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus. Nem a corrupção herdar a incorrupção. Isso é verdade, esse corpo aqui não pode. Mas olha o que vai acontecer. 51. Eis que vou lhes revelar um mistério. Nem todos dormiremos, mas todos que estão em Cristo, nós seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar a última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir de incorruptibilidade e o que é mortal se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita. Agora ele cita o profeta Isaías e Oséias. Tragada foi a morte pela vitória. Onde está, ó morte, a sua vitória? Onde está, ó morte, o seu aguilhão? A fé cristã é a única fé que pode olhar para a morte e perguntar para ela: e agora? Cadê a sua vitória? Cadê? Olha a cruz do meu rei.
Olha a tumba vazia. Cadê a sua vitória? Você vem contra mim, mas ele venceu. E eu vou vencer com ele. Essa é a vitória. A vitória não é mais conforto nessa vida. A vitória é viver com Cristo para sempre. Só o Senhor Jesus pode perguntar para a morte aonde está a sua vitória. Ela fica calada. Ela não tem uma palavra a dizer. 56. O aguilhão da morte é o pecado. O pecado é o aguilhão da morte. E a força do pecado é a lei, porque a lei nos acusa. E a gente mostra o nosso pecado. E o pecado leva à morte. 57. Graças a Deus. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nossa fé nele. Então Deus prometeu matar a morte no Antigo Testamento. Ele vem no Novo Testamento e ele cumpre a promessa dele. Ele mata a morte através de Cristo, o Rei da Glória. Agora, eu quero sugerir para vocês 2 passos para que a doutrina da ressurreição de Cristo e a sua ressurreição seja doce e preciosa para você. O que eu quero, quando eu leio esses versículos, 1 Coríntios 15, eu quero ter a mesma reação de Paulo. A impressão que dá aqui é que ele está adorando o Senhor, graças a Deus pela ressurreição. E às vezes a doutrina da ressurreição parece meio distante. O que isso me ajuda aqui agora, com meus problemas? Que diferença que faz? Que eu vou ressuscitar? Parece meio distante. Eu quero tentar ajudar você a se aproximar dessa doutrina. Como a gente pode criar louvor no nosso coração pela vitória de Cristo sobre a morte? O primeiro passo pode parecer estranho, mas é um passo importante na alegria final, para você se alegrar nessa doutrina. O primeiro passo é medite sobre a morte. Medite sobre a sua morte. Parece estranho, mas para a ressurreição ser uma boa notícia, você precisa aceitar que você vai morrer e precisa de uma ressurreição. Para você desejar um Salvador que vence a morte, você precisa olhar a morte como um inimigo e meditar nela. E pensar tudo o que esse inimigo vai fazer com a gente. Tudo que ele é capaz de fazer. Ele destrói tudo, 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 tudo. Tudo que a gente tem, sem nenhuma exceção, vai acabar com a morte. Todos os seus relacionamentos, as coisas que você mais ama nesse mundo, tudo vai ser terminado. Meditar na morte parece uma prática meio macabra, que é esquisito, pensando na morte. Não é. Uma prática comum dos nossos antepassados. É uma meditação libertadora e saudável. A gente vai chegar na morte de Cristo, mas primeiro tem que passar pela nossa morte também. É um pensamento realista. Um dia vai chegar o nosso dia. Meditar na morte nos ensina que tudo nessa vida, tudo é temporário. Todas as minhas perdas, as minhas frustrações aqui nesse mundo não devem controlar completamente o meu coração. Não, elas são lembretes que Cristo me comprou para eu viver com Ele num mundo em que nunca mais vai haver perdas. Então, meditar na morte me lembra que não é sábio. Eu não vou alcançar um coração sábio se eu não souber que tudo aqui tem prazo de validade. Assim eu fico livre. Eu fico realmente livre para amar as pessoas e amar o Senhor. Não tenho que ficar me agarrando nas coisas desse mundo, porque elas vão acabar. Eu consigo discernir o que é realmente importante. Agora, essa prática é muito difícil, especialmente hoje em dia. Pensar na morte é difícil. Nós somos muito gratos pela tecnologia, pelos avanços da medicina, mas tem um lado negativo em todo esse avanço da medicina para lidar com a nossa saúde e para lidar com a morte. O lado negativo é que a maioria de nós fica isolada da morte, boa parte da nossa existência aqui. A gente não lida com a morte o tempo todo. Quantas vezes você pensou na morte essa semana?
ou no último mês? Quantas vezes você parou para pensar no céu e no inferno? E na eternidade? Quantas vezes você pensou, um dia eu vou morrer? Quantas vezes? Difícil, porque a morte não está à nossa volta. Por exemplo, vou dar um exemplo. 300 anos atrás, um casal tinha em média 9 filhos. Na média, um casal tinha 9 filhos. Na média desses 9, 3 morriam ainda criança. O que isso significa? Que todo casal, toda pessoa que se casava, tinha filhos, ela ia ter que passar pela experiência de sepultar seus próprios filhos. Era muito comum as mulheres morrerem no parto. A morte era uma companheira. As pessoas estavam diante da morte o tempo todo. O que aconteceu com esses avanços da medicina? O lugar que as pessoas morrem agora não é mais nas nossas casas. Muito raro. Agora as pessoas morrem num hospital, longe da gente. Muitas vezes, as pessoas vivem vários e vários anos, nunca viram ninguém realmente morrer. Nunca viu alguém morrendo. Isso era impossível 300 anos atrás. Porque no quarto do lado, onde você estava o seu avô, ou o seu pai, alguém sofrendo até morrer. Então você era constantemente lembrado, a morte é real. Como que eu lido com isso? Vai chegar meu dia. Hoje não. A gente está isolado dessa realidade. A gente é grato pela tecnologia, claro que é. Mas por causa disso, a gente tem que fazer um esforço maior para meditar que a morte é real. E é isso que torna a morte, a ressurreição de Cristo, ainda mais real e mais preciosa. Porque esse inimigo que está vindo atrás de mim e vai me dar esse golpe, ele também vai morrer. O meu Salvador destruiu esse inimigo. E eu vou ressuscitar. Medite na morte. Aproveite a oportunidade. Ontem à noite, eu terminando o sermão, uma mensagem da Magali, esposa do pastor Manuel, pregou aqui 2 semanas atrás. Boa noite. Deus levou minha mãe. Ponto. Eu orei por ela, claro, eu tentei encorajar ela, mas eu tentei fazer o esforço também de pensar. Vai chegar um dia em que vai chegar a mensagem no celular das pessoas, sem ainda existir celular, ou claro, pode ser hoje à noite, vai chegar o dia. Bom dia, boa noite. O Senhor levou o Alex. O Senhor levou você. Vai chegar esse dia. Ficar se distraindo com outras coisas é besteira. Porque não prepara a gente para amar o nosso Salvador e querer estar com Ele. E amar a doutrina da ressurreição. Como Moisés disse. Olha como Moisés orou. Salmo 90, a gente leu aqui. Ensina-nos a contar os nossos dias. Ou seja, Senhor, nos ensina a contar os nossos dias. São poucos. É breve, a morte vem e nos ensina isso, Senhor. Para quê? Para que alcancemos coração sábio. Quando você faz isso, seu coração fica mais sábio. Você sabe o que importa e o que não importa. O que tem que consumir o meu coração e o que não. Isso não é importante. Isso não é importante. Alguém não está fazendo o que eu achava que a pessoa deveria fazer? Tudo bem, eu tento ajudar, eu converso. Qual que é a diferença disso daqui a 100 mil anos? Nenhuma. Então ajuda você a alcançar um coração sábio. Primeiro passo, medite na sua morte, mas não pare aí. Não para aí, que não é bom. É importante, mas não é bom parar aí. Você medita na morte de Cristo, na ressurreição dele. Você medita no céu. Assim a morte não se torna deprimente. Meditar na morte é realista, leva você para desejar mais, tá com o Senhor, nosso Salvador, que venceu a morte. Ele deu o golpe final,
da morte, e a gente vai vencer com ele. Quando soar a última trombeta, quando ele vier dos céus, falta pouco, povo de Deus, falta pouco. Quando ele vier entre as nuvens, com poder, seus anjos, vai tocar a trombeta, bem! É ele! É ele! O meu Senhor! Os ímpios vão querer que as montanhas caiam neles, desesperados. Pensa na pessoa mais miserável nesse mundo. Isso não é nada. Agora você vai explodir de tanta felicidade se o Senhor não te desse um coração novo, um corpo novo. Então vai dar um corpo preparado para você conseguir lidar com esse fato. Ele virá, vai soar a trombeta e ele vai reinar para sempre. Sabe o que ele vai fazer? Ele vai olhar para a sua sepultura e o que ele fez com Lázaro, ele vai fazer com você. Vai falar: Cláudio, vem para fora! E sabe o que vai acontecer? O seu corpo vai obedecer. Quando o rei fala, a criação obedece. E o seu corpo vai glorificado. Para sempre. Para sempre. Se a gente sabe que a morte é real, e a morte e a ressurreição de Cristo é real, a gente anseia por esse dia. E eu sei que aqueles que vão ficando mais velhos, vão vendo o inimigo chegando mais perto, e essa doutrina vai ficando cada vez mais doce. Jovens, meditem ainda mais na bendita ressurreição. A mensagem do nosso rei é: não temam a morte. Eu morri na cruz para que você não tema a morte. Eu venci a morte. Eu venci. Tenham bom ânimo. Eu vou voltar para vocês. E a conclusão de Paulo, depois de falar da vitória de Cristo sobre a morte e como que a gente vai ressuscitar com ele, olha como ele termina. A primeira palavra desse versículo é muito importante, muito. Portanto, se tudo isso é verdade, se Cristo ressuscitou de verdade, se vocês vão ressuscitar de verdade, portanto, meus amados irmãos, sejam firmes, inabaláveis, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o trabalho de vocês não é vão. Não é vão, ouve isso. Não é vão. Nenhum segundo que você dedica para servir os seus irmãos, nada é vão. Nenhuma conversa, nenhum estudo, nenhuma oração, nenhuma obra, nada é vão. Tudo tem valor eterno. Tudo. Se é parte do plano de Deus para salvar e preparar o seu povo para estar com Ele. Pais e mães, invistam na vida dos seus filhos, porque a alma deles é eterna. Isso nunca vai ser em vão. Você sempre vai trazer honra ao seu Deus. Mesmo que eles não ouçam tudo o que você diz. Invista no povo de Deus. Faça a obra do Senhor. É isso que o Senhor fala. Mas essa certeza da ressurreição não tem só uma implicação pessoal. Tem uma implicação congregacional. Não só eu vou ressuscitar, mas os meus irmãos também vão ressuscitar. Mas ainda não. Então eu olho para o meu irmão, que ainda luta contra o pecado, e eu penso: tudo bem, ele está igual a mim. Ele ainda não tem um corpo glorificado. Ele luta como eu luto. O meu papel é, na obra do Senhor, ser um instrumento na vida dele, para que ele se prepare mais e mais para aquele grande dia. Então, ao invés de eu ficar com raiva e frustrado com os meus irmãos que ainda pecam, eu vou até eles e eu tento ajudar. Eu também sou pó. O que eu posso fazer? Orar por você? Vamos conversar. A doutrina da ressurreição muda a maneira como você enxerga a igreja. Ela é prática. Como a gente cantou agora há pouco, em meio aos sofrimentos que vive a enfrentar, espera a igreja santa um dia triunfar, pois a visão gloriosa enfim se cumprirá, e a igreja vitoriosa em paz repousará.
A maior maravilha do mundo não é uma pirâmide. A maior maravilha do mundo é uma cruz. A maior maravilha não é a obra dos homens. A maior maravilha é a obra de Deus, vencendo a morte. Essa é a maior maravilha. Os homens tentam vencer a morte com seus próprios braços, criando um nome para eles, pirâmides, carreiras. Cristo vence a morte com os próprios braços dele, os braços abertos, pregados naquela cruz. Só ele é capaz de vencer esse inimigo. Você não sabe o que vai acontecer no próximo capítulo da sua vida, mas você sabe o que vai acontecer no último. Isso você sabe. O que aconteceu com Cristo vai acontecer com você. Deixa eu ler para você, Salmo 16, 9. Por isso o meu coração se alegra e o meu espírito exulta. Até o meu corpo repousará seguro, pois não deixarás a minha alma na morte, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Tu me farás ver os caminhos da vida. Na tua presença, a plenitude de alegria. À tua direita, delícias perpetuamente. Esse é o último capítulo. Jesus volta, os santos triunfam, lágrimas enxugadas, reino de Deus estabelecido. E Deus será tudo em todos. Amém. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Vamos orar. Senhor, glória ao Senhor. Quem é capaz de vencer esse inimigo? A morte, senão o nosso Rei poderoso, santo, sem pecado, que se entregou no nosso lugar. E pela fé, unidos a Ele, nós também morremos e nós também ressuscitaremos. Senhor, guarda o teu povo. Guarda o teu povo no campo de batalha. Que a igreja agora, que luta, seja a igreja triunfante em breve. Nós sabemos que o Senhor é poderoso e fiel e vai cumprir a tua promessa. Nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus. Amém.